Olá pessoal, aqui é a Paula Farsum, mais uma vez para trazer algumas informações aqui para o nosso espaço, Farsum Pirazo Estudos Trabalhistas. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando o nosso trabalho, que vem nos motivando e estimulando para continuarmos trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês, informações, atualizações, provocar discussões e muito obrigada de coração, isso tem nos motivado bastante, tá? Bom, o tema que eu escolhi hoje para falar com vocês, pessoal, foi a respeito do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E eu gostaria de focar, né, a abordagem de hoje na questão que envolve o FGTS e seu recolhimento diferido no contexto da pandemia, que foi uma normatização atual, recente, trazida aí pela medida provisória 927 de 2020. Então eu vou explicar para vocês o contexto, até porque eu venho observando na prática que muitas empresas vêm aplicando esse instituto de forma equivocada. Então vamos lá trazer a informação correta para cada um de vocês. Pessoal, um instituto, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ao longo das últimas décadas, passou por uma série de transformações. E eu não vou me atentar nesse momento a falar sobre isso. Mas hoje o FGTS ele é regido pelo artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal, que traz aí o Fundo de Garantia como um direito a todo empregado urbano, rural e doméstico, e tem uma lei própria de regramento, que é a Lei 8.036 de 90. Essa lei, ao longo do tempo, também passou por algumas transformações e teve agora, no mês de abril, a medida provisória 927, que trouxe uma possibilidade de recolhimento diferido do fundo de garantia a critério das empresas, desde que cumpridos os requisitos da medida provisória. Como regra geral, pessoal, em condições normais, o fundo de garantia ele deve ser recolhido em favor do empregado no montante, no percentual de 8% da sua remuneração do mês anterior. Então, o empregador, como regra geral, deve recolher o correspondente a 8% da remuneração do trabalhador e esse valor deve ser depositado dentro do prazo legal na conta vinculada hoje regida pela Caixa Econômica Federal, a conta vinculada do empregado. Claro, gente, há exceções, tá? Não são todos os empregados que fazem jus a uma razão de 8%. Os empregados aprendizes, por exemplo, têm aí um recolhimento de 2%. Mas ok, vamos trabalhar com a regra do empregado regido pela CLT em condições normais. O que a medida provisória fez? Reconhecendo aí um cenário atípico, o estado de calamidade pública que nós estamos evidenciando e vivenciando por força da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, o Poder Executivo, por meio da medida provisória 927, entendeu por bem e explicitou uma normatização em que possibilita os empregadores a fazerem o recolhimento das competências dos meses de março, abril e maio de 2020 de forma parcelada, sem que, para tanto, tenha incidência de multa e de outros encargos, tá? Previstos lá na lei do Fundo de Garantia. Pois bem, pessoal, quando a lei, a medida provisória traz essa possibilidade, ela não está desonerando o empregador de fazer o recolhimento do fundo de garantia do empregado. Esse direito é um direito social regido pela Constituição Federal que não poderia ser suprimido via medida provisória. Então, quando a medida provisória 927, que é essa que está em vigor no contexto de calamidade pública, nos traz a possibilidade de os empregadores optarem por não fazerem o recolhimento neste momento para fazê-lo posteriormente de forma parcelada, apenas está significando que há uma possibilidade de as empresas, os empregadores optarem por fazer o recolhimento diferido. Em momento algum, se cogita a possibilidade de o empregador estar desonerado de fazê-lo. Ou seja, tem que recolher o FGTS dos meses de março, abril e maio dos empregados, tá? Só que isso vai acontecer de forma diferenciada. Como que isso se dá, gente?
O empregador que optar por essa sistemática, ele pode parcelar o FGTS em até 6 parcelas mensais, com vencimento até o 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020. Ou seja, o empregador ele pode parcelar o FGTS referente às competências dos meses de março, abril e maio em até 6 parcelas a partir de julho. Ok. Para tanto, gente, para que o empregador opte por essa sistemática, ficando desonerado de pagar aí as multas e os encargos, ele precisa comunicar essa opção até o dia 20 de junho, sob pena de ter que arcar com esses encargos posteriormente. Pois bem, neste interregno de tempo em que o empregador vai pagar o FGTS do empregado, ou melhor, vai recolher o FGTS em favor do empregado. Se por acaso houver extinção do contrato de trabalho, imagine então que o empregado ele vai ser demitido pelo empregador nesse período, enfim, ou outra modalidade de extinção do contrato de trabalho, diz a medida provisória que o empregador deverá, neste caso, quitar tudo que ficou em aberto em favor do empregado por meio do depósito na conta vinculada dele na Caixa Econômica Federal. Ou seja, pessoal, a medida provisória 927/2020 trouxe a possibilidade de um recolhimento diferido nos termos em que eu acabei de explicar e que podem ser tranquilamente consultados na medida provisória 927. Não significa que o empregador não terá que depositar, não terá que recolher o valor do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio. Eu tenho me deparado com algumas situações em que empregadores e empresas entenderam, por meio de noticiários, enfim, de fontes de informações, que eles estavam desobrigados. Não estão desobrigados. Apenas há uma possibilidade aí de recolhimento diferido. Vale lembrar que, para fechar essa explicação, que o percentual, o valor a título de fundo de garantia, não pode ser descontado da remuneração do empregado. É um valor que vai considerar a remuneração do mês anterior como base de cálculo para recolhimento do fundo, mas é um valor que corresponde a um direito social do empregado que é pago para além da sua remuneração e não descontado em folha, como acontece, por exemplo, no caso de contribuições previdenciárias, imposto de renda, enfim, são verbas de naturezas jurídicas completamente diferentes. Tá bom, pessoal? Então fica aí o conselho. Quem quiser, vai lá na medida provisória 927 e estudem, leiam os artigos 19 e seguintes, que vai ajudar para que ninguém aí interprete ou entenda errado o que está acontecendo agora durante a pandemia, tá bom? Até a próxima, pessoal!